Sabe aquela história de que as pessoas detestam mudanças? Algumas a gente abraça com tudo, né? Já outras, nossa, parece uma verdadeira batalha. Pois bem, hoje a gente vai desconstruir de vez esse mito da resistência à mudança e entender o que realmente acontece na nossa cabeça quando algo novo bate a porta. A pergunta que não quer calar é: será que o ser humano é, por natureza, resistente à mudança? Está no nosso DNA? Essa é uma crença muito comum, quase um senso comum. Mas olha, a verdade é bem mais complexa e eu diria fascinante do que isso. Essa ideia está por toda parte, é só reparar. No trabalho, em casa, na mídia, a gente trata a resistência à mudança como um fato, uma característica inevitável do ser humano. Mas e se essa verdade absoluta não for bem a história toda? Ok, vamos mergulhar nisso. Para começar a duvidar dessa ideia, basta olhar ao redor. A realidade é que a mudança não é só algo que a gente tolera. Muitas vezes é algo que a gente busca ativamente. Pensa só na tecnologia. Em poucas décadas a gente saiu da máquina de escrever e chegou nesses supercomputadores de bolso. Alguém foi forçado a fazer essa troca? Que nada! Pelo contrário, as pessoas faziam fila para abraçar essa mudança, para ter o aparelho mais recente. E isso vai muito além da tecnologia, né? Pensa na moda, nos carros, na música que a gente ouve, até nossa língua, as gírias, o jeito que a gente trabalha, tá tudo em constante evolução. A verdade é que a gente vive buscando o que é novo. E isso leva a gente para uma contradição bem interessante. Se estamos o tempo todo buscando e adotando o novo, por que algumas transformações, especialmente no trabalho ou nos nossos hábitos, parecem uma luta tão grande? A resposta para esse paradoxo muda completamente a nossa perspectiva. A questão não é resistir à mudança, a questão é defender o nosso território. Então, o ponto central é este. Nós não resistimos à mudança em si. Nós resistimos à percepção de que essa mudança vai nos fazer perder um pedaço do nosso território. Essa é a virada de chave para entender tudo. Mas o que é esse tal de território? Esquece a imagem de um espaço físico com cerca e tudo. A gente está falando de um território psicológico. É tudo aquilo que consideramos nosso, seja um objeto, um sentimento ou até mesmo uma ideia que a gente defende. Para ficar mais claro, dá para a gente dividir esse território em 3 áreas. Primeiro, o físico, nossa casa, nosso carro, nossa mesa de trabalho. Depois, o emocional, os relacionamentos, as memórias, aquela foto antiga que tem um valor gigante. E por fim, o território ideológico, que talvez seja o mais poderoso. São as nossas crenças, valores, ideias e a nossa própria identidade profissional. No fundo, a gente funciona como seres territoriais. Pensa num animal protegendo o ninho ou a comida, é a mesma lógica. A gente reage por instinto para proteger o que é nosso de qualquer ameaça, seja ela real ou só uma percepção. Mas nem toda mudança aciona esse alarme de defesa. Vamos dar uma olhada em como diferentes níveis de mudança afetam nosso território de jeitos bem distintos. A gente pode pensar em 2 níveis. Existe a mudança de comportamento, que é mais superficial. E existe a mudança de identidade, que mexe na essência de quem a gente acredita ser. A primeira é mais simples. A segunda é um desafio de verdade, porque ela atinge nosso território ideológico em cheio. Um bom exemplo de mudança de comportamento é superar uma fobia, como o medo de falar em público. A pessoa pode aprender uma habilidade nova sem sentir que perdeu um pedaço de quem ela é. Na verdade, isso pode até fortalecer a identidade dela como alguém mais competente. Agora, do outro extremo, se tornar pai ou mãe é uma mudança de identidade. É um evento que altera de forma fundamental quem a pessoa é. De repente, o território do indivíduo precisa se expandir para o pai ou mãe, e isso exige uma reorganização gigante de prioridades, valores e do próprio senso de identidade. Juntando todas essas peças, a imagem fica muito mais clara. A questão nunca foi ser contra a mudança por si só. A questão é que somos programados para proteger quem somos, para defender a nossa identidade. Então, vamos voltar à nossa pergunta principal, mas agora com essa nova visão. Quando é que nós realmente criamos barreiras para uma mudança? E a resposta é clara. A resistência surge quando a gente percebe, de forma consciente ou não, que a mudança é uma ameaça que vai nos tirar um pedaço do nosso território. Seja a nossa rotina, a nossa autonomia, nossas crenças ou nosso status profissional. E para fechar, fica a reflexão. Da próxima vez que surgir uma resistência a algo novo, a pergunta a se fazer talvez não seja por que estou resistindo. A pergunta talvez seja qual parte do meu território estou tentando proteger. A resposta pode surpreender.